um cara de capuz apareceu e se jogou para acabar com a vida do Lawrence. Ele viu que não ia conseguir desviar a tempo, porém recebeu um ataque na cara. Rapaz, a Flora tinha acertado uma flechada. O pai se virou perguntando o que ela estava fazendo ali. Porém, ela só falou que eles teriam que abrir os portões e encarar os barcos frente a frente. Ele perguntou por que ela estava falando isso, que explicou que o Roman tinha prometido que iria ajudar eles. Enquanto as tropas entrassem no castelo, eles iriam destruir a Flare. O pai perguntou por que o Dimitri mudou de ideia agora. Ela disse que não tinha tempo para explicar, mas ela tinha certeza. Ele era um homem que mantinha a palavra dele. Em um outro lugar na floresta, o Roman estava observando um cristal mágico, quando Chris se aproximou e perguntou se eles já atacariam. Porém, o Roman respondeu que eles não iriam. O Chris falou que nesse ritmo os Lawrence seriam derrotados antes deles se envolverem. A Flare era uma arma extremamente poderosa que destruiria aquela muralha. Eles precisavam seguir com esse ataque nesse exato momento. Porém, o Roman só perguntou por que ele faria isso. Se os Lawrence iria cair ou não era de nenhuma importância para ele. Ele então falou pro Chris prestar atenção. Entre a morte de centenas de pessoas que ele não conhece, garantir que um deles não derrame sangue é muito mais importante. Os Lawrence iriam sim perder um monte de gente por causa disso, mas essa é a culpa deles por seguirem um Lorde que não tem capacidade. Porém, diferente deles, quem os segue não se tornaria um sacrifício sem sentido. O Chris só respondeu que entendeu, porém ele não tinha ideia como o cara conseguia fazer uma escolha assim. Nessa hora, os Lawrence deram a ordem para que os portões fossem abertos e mandou os soldados deles seguirem em frente. O exército dos barcos começou a entrar no castelo e os Lawrence estavam lá esperando por eles. Um cara de barba vermelha sorriu e disse que eles não sabiam do lugar deles. E rapaz, deu um corte ali que o coitado foi dividido. Aquela era a companhia dos mercenários Berge. O primeiro que caiu no chão já estava gritando e pedindo por socorro. O pessoal começou a ir pra frente, porém todos sabiam que estavam indo pra morte. Da muralha, a Flora continuou dando a ordem para que eles resistissem até o fim e não poderiam recuar. Ela sabia que se eles nem mesmo servissem como armadilha, ele não ia aparecer. Porém, de repente, sons de patas de cavalo foram escutados. Do fundo da base, alguém se aproximava. E o líder perguntou quem eram aqueles. Óbvio que era a cavalaria pessoal do Roman chegando. Para ele, o momento dos soldados arriscarem a vida tinha chegado cedo demais. Ele sabia que a maioria estava inseguro e ansioso naquele momento. Porém, essa era a realidade que eles teriam que enfrentar. E ele prometia que quem saísse vivo viveria a vida de um predador. Porém, no final das contas, era a habilidade pessoal de cada um que decidia quem saía vivo. Ele avisou para todo mundo que a prioridade era chegar na base dos barcos e destruir a arma de cerco. Ele sabia que os Lawrence seriam insuficientes para criar uma boa distração e também ele não esperava muito dos soldados. É por isso que ele vai ser a pessoa que vai liderar a vanguarda. Ele ia massacrar todo mundo que tivesse na frente e abrir o caminho para eles só lidarem com o resto. Porém, eles teriam que manter algo em mente. A prioridade era destruir o cerco. O capitão, vendo aquilo, pensou que era um bando de idiota achando que ia vencer com esse pouco de soldado. E avisou o pessoal para se preparar para acabar com esses convidados malucos. Os cavaleiros ergueram o escudo e as lanças. E rapaz, o Roman foi frente a frente contra. Se aproximou e ergueu a lâmina contra todos. Ele se jogou no meio da barricada e cortou os primeiros. O cavalo dele foi morto, porém o mundo Murin sempre seguia uma regra. O demônio celestial sempre estaria na vanguarda do culto demoníaco. Isso porque ele em si era para ser a unidade invencível. E qualquer um que fosse a ele estava destinado a perder a vida. O que todos se perguntavam é porque ele ficava na posição mais perigosa mesmo sendo a pessoa mais valiosa. No passado e no presente a razão sempre foi a mesma. Ter alguém tão poderoso na frente acabava com a moral do inimigo. E o Roman anunciou que se ninguém via pra cima, ele ia acabar com todos. O Kevin então gritou para todos seguirem o líder. Com isso eles passaram massacrando. Porém, o cavalo do Kevin foi atingido. Mas aquilo só deixou ele com raiva. Ele queria continuar seguindo Roman. E por isso ele não hesitou e finalizou o cara na mesma hora. O Chris se manteve focado. Tudo o que ele queria era não ficar longe demais do Roman para poder dar apoio para ele. E os soldados fizeram uma barricada falando que tinham que parar esse monstro. Só que eles não tinham chance alguma. E o Roman sabia muito bem qual era o alvo daquela operação. A tal arma conhecida como Flare. O líder dos mercenários chamado Bert reconheceu o Roman Dimitri. Ele sabia que nessa missão os mercenários dele receberiam uma recompensa enorme. E vendo o que estava acontecendo, ele ia ter que lidar com aquele cara. O Roman já sabia que o Bert era um mercenário de rank A, alguém reconhecido pelo próprio reino.
E diferente dos outros, ele era um soldado que sabia utilizar mana. O Baird era um cavaleiro de aura de ao menos 2 estrelas. Porém, que ficou assustado ao ver que o Roman não recuou nem um segundo com o ataque dele. A lâmina do garoto já estava envolta numa energia roxa. E rapaz, ele deu um encheio no cara. Ele conseguiu se defender, mas percebeu que ele era forte demais. Com isso, ele foi recuando, tentando se proteger. Porém, o corte passou. E foi 5 segundos para ele cair de joelhos. Aquele foi o tempo que o mercenário de rank A conseguia resistir contra o Roman. Os inimigos ficaram assustados ao ver o capitão morrer assim, enquanto os aliados ficaram todos emocionados. O líder dos barcos mandou que todos matassem aquele maldito. Porém, ele estava só esperneando e os caras falaram que era muito perigoso. O Roman estava curioso com outra coisa. Essa arma chamada Flare, um produto de algo que não existe no mundo Murim. Ele então ativou a arte do demônio dos céus. Aquela era a primeira forma da técnica de espada. E com isso rasgou a Flare no meio. Os soldados do barco perceberam que não tinha chance alguma. O item tão caro que eles trouxeram havia sido destruído. O Roman chamou pelos Lawrence e disse que ele havia destruído a arma de cerco dos barcos. Da muralha o pessoal comemorava, mas tinha alguém mais emocionado que todo mundo. Obviamente que era a Flora, impressionado que ele falou e fez. Para ele era claro que com a destruição daquela Flare, os barcos não tinham nenhuma escolha a não ser recuar. Naquela batalha, o Chris tinha usado a aura de uma forma diferente de antes. Ao invés de tentar fazer a energia explodir, ele tentou manter ela condensada igual o Roman. Alguns amigos o ridicularizaram quando ele largou tudo para seguir aquele cara. Porém, diferente de todos, ele estava crescendo. Mesmo que ele quisesse, agora era impossível negar. O método que o senhor dele seguia era o correto. Porém, aí ele ficou confuso. Os amigos estavam tudo caído no chão, exausto e cansado. Porém, o mais incrível é que todos se esforçaram para seguir o líder. Só que o incrível é que nenhum dos 30 havia nem mesmo se machucado. E estranhamente, as 30 pessoas que ele havia escolhido eram as corretas. E só tinha uma razão para que todas elas estivessem seguras. A pessoa que foi na frente e desafiou a lógica. O Roman se aproximou e falou que eles fizeram bem por terem conseguido sobreviver. O papel deles naquilo agora tinha acabado. Os portões do Lawrence então foram descidos, e o exército do Dimitri entrou no castelo. Obviamente que todos gritaram o nome dele, gritando que ele era o herói que tinha salvado todo o território dos Lawrence. O Visconde não conseguia deixar de sentir vergonha. Ele sabia que não era capaz, porém o garoto foi lá e fez tudo que ele precisava sozinho. Aquilo sim era um talento destruidor. O Romero tinha criado um tigre assustador. E se ele não tivesse cometido nenhum erro, aquele cara seria o genro dele. Era uma pena, mas isso era passado. Ele então chamou pelo Dimitri e disse também que ele era o herói daquele lugar. Agradeceu pela presença dele e disse que era um prazer ver ele ali. O Roman só sorriu e deu as mãos enquanto o povo gritava. Ele entrou no castelo e estava indo para entrar no quarto, quando alguém pediu para ele esperar. Óbvio que era a Flora que queria agradecer. Ela disse que sabia que eles não tinham cumprido o papel direito deles como isca. Porém, mesmo assim, ele não abandonou eles no final. Por isso que ela queria agradecer do fundo do coração. O Roman só respondeu que cumpriu a parte dele como prometido. Os Lawrence fizeram o quanto ele esperava que eles fizessem. A Flora falou que queria pagar esse favor, não importasse o que fosse. Ela não queria só ficar com palavras de gratidão. Então não importava o que ele quisesse, era só ele pedir que receberia durante essa conferência. Ela ficaria do lado dele e garantiria que ele recebesse, não importava o que fosse. Aí o danado sorriu e falou que se ela realmente queria retornar o favor, ele não iria recusar. Abriu a porta e falou para eles entrarem na sala de conferência. Ele se sentou na cadeira e escutou a conversa entre os nobres. O plano deles era propor o fim da guerra com os barcos porque eles aceitariam. Isso porque os caras ainda tinham muitos soldados e eles só assumiriam riscos avançando. O melhor plano era abandonar o passado e ir em busca da paz. Tudo que o Roman conseguia pensar é que ele estava na sala dos herbívoros. O Visconde concordou e falou que realmente eles não tinham poder suficiente para continuar resistindo aos ataques dos barcos. Eles iam enviar um mensageiro. Nessa hora, o Roman perguntou se ele poderia dar a opinião. Todo mundo ficou em silêncio. Ele recebeu a permissão e agradeceu. Ele explicou então que os barcos agora enfrentariam pressão financeira.
Eles teriam que pagar os custos desse ataque e ainda mais devolver o dinheiro para quem eles pegaram emprestado. Se eles mandassem um mensageiro para que eles desistissem, tudo que iam receber é a cabeça dele de volta. O pessoal não tinha pensado no óbvio, que agora que os barcos estão encurralados, eles não vão recuar. O Roman diz que os soldados lá fora ainda carregam corpos e questiona se ninguém sentiu nada ao testemunhar aquilo. Os barcos não deveriam ser perdoados e eles teriam que mostrar isso para todo mundo. Essa era a chance deles mostrar pro mundo o que acontece com quem decide atacar os Lawrence. O Visconde diz que ele sabe disso, porém o que eles vão fazer se eles não possuem força? O Roman diz que só tem uma forma deles acabarem com eles. O Visconde se viu encurralado. Pro Roman, alguém herbívoro não tinha opção a não ser se tornar presa de um selvagem. Enquanto isso, do lado dos barcos, alguém gritava. Era o capitão que batia na mesa e se perguntava por que o maldito do Roman se envolveu nessa guerra. Um ataque em larga escala seria muito desvantajoso, agora ele só tinha uma opção. Um combate de 1 contra 1. Cada família manda um representante e o governo central, o juiz que coordena tudo. Um verdadeiro duelo de guerreiros. O Visconde diz que as batalhas de guerreiro já se deterioraram por causa de conexões e dinheiro. Os barcos, por mais que afetados, ainda têm muito dinheiro e as conexões com o governo. É imprevisível saber qual será o mestre que eles iriam chamar para participar de algo assim. O Roman diz que entende o que ele falou, e por isso ele vai dar a certeza que ele tá querendo. A sala fica em silêncio e o Visconde confuso, perguntando que certeza que ele vai entregar. O Roman diz que a certeza que uma batalha de guerreiros seria a melhor opção. Os barcos têm um cavaleiro de 3 estrelas e é provavelmente a pessoa que vai lutar. E ele representaria os Lawrence e lutaria por eles. Ele tem certeza que garante ao menos uma vitória independente de quem que os barcos enviem. O problema é que nada adianta se ele vencer uma e eles perderem 2. Então o subordinado dele, chamado Chris, participaria do último combate. Ele era um gênio que conseguiria vencer até mesmo alguém de 3 estrelas. Se eles saíssem vitoriosos desse combate, toda a reputação dos Lawrence seria ressuscitada. Ele olha pra Flora e avisa pra todos fazerem a decisão. Foi aí que ela se lembrou da conversa que eles tiveram antes de entrar. Pelo visto, era esse o favor que ele queria pedir. Ela conseguia entender as entrelinhas. Ele assumiria a função de os defender, porém os Lawrence teriam que lidar com qualquer variável desconhecida. Ela só tinha medo do que isso ia resultar, porque para ela aquele cara era muito perigoso. Porém agora ela não podia mais voltar na palavra dela. E então falou que era a favor desse combate. Logo após, o trato foi decidido por ambas as partes. E tudo foi organizado para uma semana depois. Rapaz, agora avançamos. Um cara se apresenta como o Conde Aertes e diz que a Batalha dos Guerreiros é um evento abençoado por Valhalla. Ambos os lados teriam que aceitar todas as regras. E qualquer um que infringisse as regras desse combate seria atacado por todo o reino de Cairo. Ele então ordena que os dois lados enviem a lista de guerreiros. Na outra mesa, alguém coloca um vinho. O Roman tá só observando a tranquilidade dos barcos. Ele logo nota algo e avisa o Lawrence que eles vão ter que mudar a ordem do combate. Ele fica meio assustado, já que isso havia sido decidido uma semana atrás. Porém, ele diz que o problema foi essa semana em si. Ele achou que os barcos estavam com medo de pagar mais juros. Porém, a verdade é que eles atrasaram isso de propósito. Ele sabia que tinha alguma coisa errada porque aqueles caras não estavam nem um pouco ansiosos. O Lawrence falou que pelo visto eles deviam ter chamado então um grande mestre. E ali do lado tinha um cara desmaiado de tanto beber e morrendo de sono. Porém o Roman notou algo diferente nele. E o Visconde perguntou o que ele queria fazer. O plano do Roman era vencer primeiro, o segundo perder e o Chris vencer a última. Porém agora ele decide mudar e fala que o Chris vai primeiro. Na hora o pai e filha tomam um susto. Ele diz que vai ser o segundo e vai enfrentar a carta que o barco preparou. Ele vai modificar o plano para que seja algo esmagador. A plateia tá toda ansiosa. E o Chris já tá na arena frente a frente ao oponente. O cara se apresenta como Yanson dos barcos, um cavaleiro de 3 estrelas. O Chris também apresenta o nome dele e diz que hoje representa os Lawrence. Todo mundo na plateia reconhece o nome do cavaleiro de 2 estrelas e sabe que agora alguém talentoso vai morrer sem razão. Porém o Chris tem certeza que para se tornar mais forte os riscos têm que ser assumidos. Essa foi a razão que ele saiu daquele poço no qual ele estava para seguir o Senhor. A bandeira é movida com a ordem do duelo começar. Imediatamente os dois se movem, e o Yanson vai direto para um corte de mana. Porém tem algo que o Chris aprendeu no primeiro duelo com o Roman. A aura é irrelevante até o momento em que ela toca o corpo do oponente. Desde que ele não seja acertado, as 3 estrelas do cara são irrelevantes. Ele precisava continuar se esquivando até encontrar uma oportunidade. O Yansen continuou golpeando e perguntando até quando esse rato ia se esquivar. Pulou na direção e mandou ele morrer.
O Chris percebeu que o cara tinha expandido a aura inteira dele no campo. Era algo que ele não tinha como esquivar, então o que ele ia fazer? Porém, ele se lembrou que o Roman falou para ele se distanciar da lógica que os outros seguem. E aí ele se lembrou de um detalhe. Uma explosão sem sentido de mana não mostra o verdadeiro potencial de uma aura. Todo o movimento do ataque deveria seguir uma única direção. E o poder inteiro da aura ser concentrado em um único ponto. Os dois se encararam no momento do golpe final. E a aura concentrada do Chris cortou a do cara no meio. O cotoco só caiu no chão. E na hora a torcida inteira gritou o nome dele. Pra eles era surreal, um cavaleiro de 2 estrelas venceu um de 3. Enquanto o Roman tava só sorrisinho. Quem obviamente tava se tremendo eram os barcos. O plano dele era acabar com tudo isso na segunda luta, porém agora a final se tornou a mais importante. Porém ele não tava nem aí, já que não precisava se preocupar com a segunda. Já que ao menos ele tinha uma garantia na pessoa que ele gastou uma fortuna. O cara do cabelo azul perguntou se já era a vez dele. Ele foi até a arena e bocejou morrendo de preguiça. Ele então se apresentou como Homeros, que estava representando os barcos. Um cavaleiro de 4 estrelas. Todo mundo ali ficou assustado. Homeros era um nome conhecido na região. Esse cara tava nos rankings dos melhores, então o que ele tava fazendo nessa cidadezinha? Ele atualmente era considerado o número 49 das pessoas mais poderosas do continente. O sistema de rankings originou do Império de Valhalla, o lugar no qual os guerreiros acreditam que são enviados após o combate. Por causa disso, o resultado dos vencedores sempre eram marcados e o nome dos poderosos sempre era lembrado. Foi assim que os rankings se iniciaram. E conforme o Império Valhalla começou a dominar todos os continentes, o templo começou a fazer o ranking dos 100 mais fortes. Agora o Visconde tem certeza que essa segunda luta não tem como vencer. Não existe uma única pessoa em todo o Cairo que não escutou esse nome. Todos sabem que esse cara caminha pelo continente vencendo todo mundo e é conhecido como Espadachim Andarilho. E agora tem certeza que essa segunda batalha nem vale a pena assistir. É até uma pena pros Lawrence terem que enfrentar isso. Porém, tem alguém sorrindo, obviamente. O Ronan tá animado com o fato do cara ser um cavaleiro de 4 estrelas. Ele tentou obter informações sobre quem os barcos enviariam, porém foi tudo superficial. Aquele cara na frente deles é a carta na manga que os barcos vinham escondendo. Porém, ele tá ansioso pra isso. Assim como eles esconderam a força, eles não tinham ideia o quão poderoso ele era. Porém, a Flora segurou o braço dele e falou que ele tinha que se render. O oponente dele era o número 49 no ranking, sem contar que ele é novo o suficiente para chegar no 30 ou mais ainda. Ela diz para ele parar de sonhar em vencer alguém do ranking, porque senão ele vai perder a vida. Tudo que eles deveriam fazer é rezar para que consigam vencer a próxima luta. O tal do Homeros está só olhando. E o Roman sabia que aquela era a forma como alguém que se sente absoluto observa os outros. E é algo que, obviamente, ele não gosta. A Flora falou que essa é a situação imprevisível que eles falaram, então ela vai enviar o soldado deles. Não tinha por que ele arriscar a vida em uma batalha sem sentido. Porém, óbvio que o Roman só arrancou a mão dela. Ele disse que não tinha vontade de explicar os detalhes, então não era para encher o saco dele. Então se apresentou no campo de batalha, como Roman Dimitri defendendo os Lawrence. Os dois empunharam a espada. E o Romero sabia que se o cara destruiu uma flare, ele era no mínimo um cavaleiro de 2 estrelas. Pra ele era ridículo ter que enfrentar um cara como aquele, sendo que ele logo iria disputar o rank 30. E por isso decidiu fazer isso rápido. Em um segundo ele se jogou na direção do Roman. E os soldados em volta perceberam quão rápido aquele movimento foi. O nosso garoto se defendeu do ataque. Porém a lâmina chegou extremamente perto do pescoço dele. Assim que o bloqueio foi feito, o cara já tava nas costas. O Romero tava até animado, dizendo que o garoto era interessante. Ele deu mais um corte e o Roman se defendeu, enquanto condensava toda a mana na lâmina. O Romero, interessado, perguntou por que ele manifestava a aura assim, enquanto o Roman tava ficando com raiva porque aquele cara claramente tava subestimando ele. Cansado disso, o Romero ativou a aura de 3 estrelas e disse que iria enfrentá-lo de forma séria. A energia começou a criar eletricidade em toda a arena, e o pessoal na plateia tava até tendo que se segurar. Porém, o Roman tava muito feliz em saber que esse cara era o rank 49. Para ele nem mais tinha por que enrolar nesse combate. Ele então deu um passo à frente, ativou a aura e mandou o cara resistir àquilo se conseguisse. As técnicas do demônio celestial não possuem forma alguma. Tudo que o Romero conseguiu enxergar foi uma onda negra de repente na frente dele. Ele nem sabia que algo assim conseguia ser criado com mana. Realmente o ataque não tinha forma nenhuma. E é por isso que os golpes não recebiam nada além de números. E aquele era conhecido como o terceiro movimento.
A gente vê o Nobre tentando convencer o Homeros a participar desse duelo e desistir do combate com o tal do Fernando Rank 30. Era o líder da guilda dele, dizendo que eles receberiam bastante dinheiro se ele participasse nesse duelo entre duas famílias remotas. Ele ficou pensando que recusou todas as missões desde que é um rank A, então talvez valha a pena. Já que ele tá precisando de dinheiro também, ele decidiu não recusar. Porém, o resultado foi completamente diferente. Todo mundo lá tava sem palavras. E na plateia eles nem conseguiram entender o que aconteceu. O prodígio de Cairo, que havia entrado nos rankings mesmo antes de ter 4 estrelas, havia sido morto com um único corte. O Roman não entendia como alguém tão distante do próprio pico conseguia ser tão arrogante. Isso porque as métricas dele não eram baseadas nesse mundo e sim do qual ele veio. Comparado a esse lugar, o mundo Morin é como uma galáxia de mestres marciais. Ninguém ousaria ser arrogante, já que a morte sempre pegava os descuidados. Pro Roman, esse lugar era ineficiente. E ele então fala pro juiz anunciar o